A devoção ao Divino Pai Eterno é um dos maiores exemplos de fé popular no Brasil. Sua origem está diretamente ligada à descoberta de um medalhão, há quase 2 séculos, que transformou a pequena vila de Barro Preto, hoje Trindade, em um centro mundial de peregrinação. Mas como tudo começou? Em 1840, Constantino Xavier e Ana Rosa de Oliveira chegaram à região do Córrego Barro Preto, em Goiás, para iniciar uma nova vida. Durante o preparo do solo para o plantio, o casal encontrou um medalhão de barro com a imagem da Santíssima Trindade coroando a Virgem Maria. Surpresos e tocados pela descoberta, eles interpretaram o achado como um sinal divino. Constantino e Ana Rosa, eles representam o espírito de um povo simples, mas profundamente ligado a Deus. Ao encontrar o medalhão com a imagem da Santíssima Trindade coroando Maria, reconheceram nele um sinal de amor, um amor divino, um amor profundo. Com este ato, abriram o caminho para a formação de um lugar que seria conhecido como a capital da fé dos goianos. O casal levou o medalhão para casa e montou ali um altar improvisado, onde começaram a realizar orações e celebrações. Com o tempo, o medalhão começou a apresentar sinais de desgaste. Para preservar a memória, Constantino encomendou ao escultor Veiga Vale de Pirinópolis, cidade que fica a cerca de 150 quilômetros de Trindade, a confecção da imagem. O resultado foi uma obra de arte que manteve viva a devoção ao Divino Pai Eterno. As pessoas também organizavam a sua forma de vivenciar a fé. A própria família do Constantino e da Ana Rosa se reunia para rezar o terço. E em outros momentos do ano se organizavam os grupos de folias do Divino Espírito Santo, as folias de reis. Então são dessas tradições que alimentavam a fé daquele povo simples que vivia no sertão de Goiás naquela época. Com a achada do medalhão pelo Constantino e Ana Rosa, e quando eles acham, eles levam ao santeiro Veiga Vale, que até então residia em Pirinópolis, né, antes dele vir morar em Goiás, para que ele fizesse um retoque do medalhão. E ele decide fazer uma escultura que é a imagem original contemplada no santuário antigo do Divino Pai Eterno, Igreja Velha, né? Então, o Veiga Vale, claro, nós como os descendentes dele, nós temos esse orgulho. Então, nós temos uma relação pessoal justamente com o Pai Eterno de Trindade. Ninguém imaginava que esse objeto de barro se tornaria símbolo de uma devoção que atravessaria gerações, deixando de ser apenas um achado físico e se tornando uma manifestação espiritual que uniu a comunidade em torno de um sinal divino. É importante nós notarmos o seguinte: uma devoção ou um centro de peregrinação não começa por acaso, não começa com um decreto, não, é uma devoção que se forma. Eu acho que nós não podemos nos esquecer que Deus, Ele não se deixa vencer. As pessoas tinham confiança, pediam, e Deus imediatamente começou a realizar maravilhas. Nós dizemos os milagres. E isso foi aumentando a devoção, quase que eu diria a fama de Trindade. O simbolismo do medalhão é vasto. A Santíssima Trindade, coroando a Virgem Maria, reforça o papel de Nossa Senhora como medianeira entre Deus e os homens, enquanto a imagem esculpida reflete o toque divino na criação. Cada detalhe da peça remete a um profundo mistério de fé e esperança.
a Santíssima Trindade acolhendo Nossa Senhora. Nossa Senhora está no centro da Santíssima Trindade. Essa é a primeira dimensão que a sensibilidade do nosso povo viu um sentido bonito, bonito mesmo. Deus é sempre acolhedor. Eu tenho a possibilidade de também, como Nossa Senhora foi acolhida dentro da Santíssima Trindade, eu tenho a possibilidade de ser acolhido. Por isso, eu acho que essa é a base que fez com que a devoção ao Divino Pai Eterno se espalhasse com tanta rapidez. Deus quer nos acolher como acolhe Nossa Senhora. Atualmente, o medalhão original que marcou o início dessa jornada de fé está preservado no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Ele é mantido sob cuidados e só é exposto ao público em ocasiões especiais. O medalhão ele fica, por ser muito sensível, ainda guardado. Nós estamos também pensando, está sendo construído um relicário, para que a gente possa colocar o medalhão nesse relicário. E após então ter essa peça segura para poder expor o medalhão, a gente pensa que pelo menos na Romaria a gente possa ter um momento especial também com o medalhão. Nosso desejo é que as pessoas possam estar próximas desse símbolo maior da nossa devoção, aqui do santuário, da história deste santuário. Então por isso estamos organizando dessa dimensão para poder proporcionar isso aos fiéis, aos romeiros que fazem a sua peregrinação aqui para a Trindade. A história do medalhão do Divino Pai Eterno é um testemunho poderoso de fé, simplicidade e devoção. Desde a descoberta até os dias atuais, ele continua a inspirar milhões de fiéis, além de reafirmar a presença do sagrado na vida cotidiana. Fortalece a identidade religiosa da comunidade de Trindade e dos peregrinos que a visitam. A devoção ao Divino Pai Eterno, enraizada no coração do Brasil, é marcada por uma tradição secular de peregrinações que transformaram a pequena vila de Barro Preto, hoje Trindade, em um dos maiores centros de fé do país. Esta jornada de devoção e sacrifício reflete a profunda espiritualidade de milhões de devotos ao longo dos anos. O encontro do medalhão com a imagem da Santíssima Trindade, coroando a Virgem Maria, por volta de 1840, foi o ponto de partida para as primeiras peregrinações. Os fiéis, movidos pela fé, enfrentavam longas distâncias e desafios para estar com o Pai Eterno. E nós estamos falando de um período que em Goiás sequer haviam estradas, eram caminhos no meio do mato e muitos se perdiam. E a própria lógica da vida das pessoas daquela época, todos trabalhadores da terra, trabalhadores do campo, então obedeciam a esse tempo e a essa tradição para poderem fazer uma viagem. E hoje a gente fala, vive na cidade, vai à missa todo domingo. Naquela época não era assim, Eram poucos os padres aqui nessa região do Brasil. Essas jornadas iniciais eram caracterizadas por procissões simples, cânticos e orações, que refletiam a pureza da fé popular. Elas se tornaram uma expressão viva de espiritualidade e comunhão. Inicialmente eram enfrentadas com coragem e determinação. A pé, a cavalo, em carroças ou carros de boi. Os romeiros atravessavam campos, riachos e estradas de terra para chegar ao local onde o medalhão for encontrado. Cada peregrinação era marcada por desafios, mas também por graças alcançadas e momentos de intensa conexão com Deus. Era o meio de transporte daquela época, eram os carros de boi, Então as pessoas viajavam, seja para levar a sua produção, ou seja para visitar parentes, ou para fazer sua romaria em carros de boi.
À medida que a notícia do encontro do medalhão se espalhou, outros fiéis passaram a visitar o local, o que motivou Constantino e Ana Rosa a construírem uma pequena capela de Buriti em 1843, para abrigar o objeto sagrado. A devoção cresceu rapidamente e, em 1848, uma capela maior foi erguida para acomodar o grande número de peregrinos que chegavam. Só depois, anos mais tarde, é que surgiu a Igreja Matriz, hoje Paróquia Divino Pai Eterno. Até a chegada dos redentoristas, em 1894, havia uma capela muito pequena, onde hoje está a Igreja Matriz, que era o local mais próximo do local onde o medalhão teria sido encontrado. Então, por volta de 1910, começou a construção da atual Igreja Matriz, que foi inaugurada em 1912, que na época era a maior igreja de Goiás. E ali pôde então ter um espaço, uma referência para os devotos, os peregrinos que vinham da redondeza para rezar, para agradecer ao Pai Eterno, para fazer os seus pedidos, para agradecer as bênçãos do Pai em sua vida. Então, a partir da construção da primeira igreja, essa referência para a devoção dos filhos do Pai Eterno. A força dessa devoção transformou aquele vilarejo em Trindade, conhecida hoje como capital da fé. E por conta da chegada de tantos peregrinos, não só de municípios goianos, como também de outros estados, foi necessário aumentar o espaço. Daí surgiu o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, que com tantas demonstrações de fé, se tornou a única basílica no mundo dedicada a ele. A casa do Pai, como revela Jesus, é a casa da acolhida, onde acolhe todos os filhos do Pai Eterno. E como vai expandindo essa devoção, quanto o amor do Pai Eterno vai alcançando mais pessoas, na história foi vendo essa necessidade de preparar um ambiente para acolher bem. Com o passar dos anos, as romarias ao Santuário do Divino Pai Eterno ganharam força e organização, e o movimento de peregrinações se consolidou, atraindo cada vez mais fiéis de diversas regiões. As práticas durante as romarias, que antes eram simples visita à casa do Pai para pedir ou agradecer, também evoluíram e passaram a ter novenas, missas campais e confissões, além de manifestações culturais. Os meios de transporte também evoluíram e dos carros de boi e caminhadas a pé surgiram veículos motorizados que acompanharam as transformações da sociedade. Perceba que quando lemos o Antigo Testamento, em diversos momentos aparece uma expressão como nossos pais nos contaram. O povo de Deus recebeu a tradição, antes de ser escrita, de ouvir falar pelos pais e de ver os pais fazerem. Então, quando vemos a tradição dos carros de boi, de fazer essa viagem, mesmo que não seja necessário, porque há outros meios mais modernos, é uma forma de honrar esta tradição, honrar aqueles que vieram na nossa frente, construíram essa tradição, nos ensinaram essa devoção e que nós queremos continuar. Hoje, já não são os carros de bois, um carro, tantas pessoas que podem ir lá, vão de manhã, participam da missa, vão embora, tá. Mas o sentimento continuou o mesmo. A chegada dos missionários redentoristas a Goiás foi um ponto importante na história das peregrinações. Eles desenvolveram um papel crucial na organização das romarias e na disseminação da devoção ao Divino Pai Eterno. Quando nós recebemos o convite do então bispo de Goiás, Dom Eduardo, para que viéssemos tomar conta do Santuário do Divino Pai Eterno, olha isso, em 1894, já faz um tempinho. É claro que já existia a fé do povo, a devoção, os romeiros que saíam de diversos lugares do estado de Goiás iam ali demonstrar a sua fé, fazer as suas homenagens ao Divino Pai Eterno. Mas com a chegada dos redentoristas, eu creio que o santuário pôde ganhar uma maior expressão, porque junto com os missionários veio também a catequese, a evangelização do povo de Deus, não? O trabalho realizado pelos missionários redentoristas contribuiu para a propagação dessa devoção e por isso a necessidade de construir um novo templo santo.
A construção da nova casa do Pai reflete a grandiosidade dessa fé. Ela não é apenas uma construção física, mas um sinal visível da aliança entre Deus e seu povo. No início deste milênio e desse século, temos a possibilidade de construir uma terceira igreja, ainda maior, que está em construção, com a união dos romeiros de todo o país, dos devotos do Divino Pai Eterno, e a gente espera que logo, em algum momento que as possibilidades nos permitirem, essa igreja fique concluída, né? Então, é devagar a construção porque é a possibilidade da união das pessoas que faz possível esse sonho se tornar realidade, mas tudo com uma intenção, primeiro, de expressar o nosso louvor, a nossa adoração ao Pai Eterno. E em segundo lugar, também para bem acolher aqueles que vêm aqui fazer sua peregrinação. Hoje, romeiros de todas as partes do Brasil e do mundo continuam a peregrinar até Trindade, perpetuando a devoção que nasceu há 185 anos, com o achado do medalhão. As romarias vão além do físico. Elas são um convite a refletir sobre a vida, buscar reconciliação e agradecer pelas bênçãos recebidas. A fé impulsionou as primeiras peregrinações, que continua viva e se adaptou aos tempos modernos sem perder a essência. Há 185 anos, o medalhão mudou para sempre a história de um povo. Representando a Santíssima Trindade coroando a Virgem Maria, ele se tornou o centro de uma devoção que transcende gerações. Ninguém imaginava o início de uma devoção que cresceria ao longo dos séculos. O medalhão representa o amor incondicional de Deus pela humanidade. A imagem da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, coroando Maria como rainha do céu, demonstra de fato a perfeita comunhão entre o divino e o humano. Maria, como mãe de todos, é exaltada como intercessora diante de Deus. E esta simbologia nos lembra que, de fato, somos filhos amados do Divino Pai Eterno, chamados a participar de sua graça, de sua bondade. A imagem do Pai Eterno, venerada em Trindade, também é um convite para que confiemos na providência divina e vivamos como irmãos sob a paternidade de Deus. A chegada dos missionários redentoristas em 1894 transformou essa fé local em um movimento de alcance nacional. Eles trouxeram organização, construíram igrejas e propagaram as missões populares. Tudo isso fez com que o santuário se tornasse um sinal de fé e esperança. Os missionários redentoristas desempenham um papel crucial na organização e expansão da devoção ao Pai Eterno. Eles trouxeram a espiritualidade missionária e uma abordagem pastoral que, de fato, valoriza a acolhida e a evangelização. No início do século XX, o Santuário do Divino Pai Eterno já atraía milhares de peregrinos. Foi nessa época que a festa anual em honra ao Divino Pai Eterno ganhou forma e se transformou em uma das maiores manifestações de fé do Brasil. No começo, não haviam as missas como nós temos hoje. Eram momentos de devoção popular, de oração do terço, das próprias novenas que o povo fazia da sua forma própria, singular, com suas ladainhas, com seus cânticos. Mas ao longo do tempo, a atuação dos missionários veio para trazer isso para aquilo que é próprio da Igreja Universal.
Então, por isso temos hoje as missas, as novenas solenes, as celebrações acontecendo. O papel dos missionários redentoristas foi crucial na adaptação da devoção às novas gerações. Com o uso de tecnologias modernas, como rádio, televisão e internet, eles tornaram a mensagem do Divino Pai Eterno acessível a milhões de fiéis em todo o Brasil e no mundo. A igreja pôde se desenvolver mais e também o santuário, né? Porque os redentoristas eles não ficavam só ali no santuário esperando os romeiros virem. Eles também iam até os romeiros pregando as santas missões populares. Então era um momento de evangelização, onde que as pessoas podiam tomar consciência da sua fé, podiam crescer no conhecimento sobre Deus, sobre as verdades da fé, sobre a doutrina católica. Como redentoristas, nós somos chamados a anunciar o evangelho aos mais abandonados, especialmente aos pobres. Então, qualquer trabalho que o missionário redentorista esteja fazendo, seja trabalhando em paróquias, seja na TV, na editora, em rádios, ou nas missões, na pregação de retiro, ou em alguma pregação especial, nós sempre temos que ter em vista essa finalidade da nossa missão, que é o anúncio do evangelho. O legado do Medalhão do Divino Pai Eterno é um testemunho de como a fé pode atravessar os séculos, moldando vidas, comunidades e culturas. Ele representa um elo entre passado e futuro, um convite constante à espiritualidade e à união. Eu creio que o maior legado da devoção ao Divino Pai Eterno é a evangelização do nosso povo. Essa evangelização que possibilita a aproximação de Deus como o nosso Pai. E a gente sabe que com a evangelização do povo, a devoção ajudou a formar muitas comunidades, né? Quantos romeiros, ao virem para o santuário e retornando para suas comunidades de origem, ali começaram a viver a fé, formar comunidades. Paróquias, às vezes, nasceram vinculadas à devoção. Essa experiência de fé e devoção que nasce aqui nessa região, nessa cidade, e que chega e alcança todo o país, né? E tem essa oportunidade, né, do povo trindadense de ter este grande sinal aqui nessa cidade, que atrai tantas pessoas que vêm aqui em romaria, em peregrinação, ao Santuário do Pai Eterno. Então, só se a gente olhar, por exemplo, a origem do nome, né? Quando a cidade recebe, ganha esse nome, né? Trindade, já vem parte da sua vocação, da sua origem, né? Aqui encontrado o medalhão da Trindade, coroando Nossa Senhora. Então esse distrito, né? Depois batizado, quando se torna cidade, como a cidade de Trindade, né? E aqui é essa expressão mesmo de fé, de devoção deste povo, que nasce dessa experiência também da fé, da Trindade, e é também expressão da comunhão e da acolhida, né, de tantos romeiros que vêm aqui a essa cidade, e por isso, pela acolhida também desse povo trindadense, quantas pessoas ainda se aproximam, vêm, né, e por isso alcançam o mundo todo nesse lugar de acolhida e de fé. O santuário se prepara investindo em acolhimento, investindo em estrutura e evangelização. Veja a construção do novo santuário. É de fato um marco desse esforço e um espaço projetado para acolher milhões de romeiros com conforto, dignidade. E além disso, iniciativas como o museu, nós temos um espaço que a pessoa pode visitar e queremos, a partir deste momento, inclusive, dar uma repaginada, um upgrade nesta estrutura para qualificar a presença do romeiro e, de fato, aquilo que ele pode conhecer também de outras experiências. E o Memorial da Romaria, que querem, assim, preservar a história e a tradição para as futuras gerações. E assim a devoção ao Divino Pai Eterno segue viva, graças à força de um símbolo simples e à missão dos que dedicaram suas vidas a propagar essa fé.